bastante. Aí a prof não se sente sozinha. Tudo bom, Arthurzinho? Achou tuas coisas? Muito bem. Eu estava dizendo que aqui nessa turma a prof não se sente tão só. Tem turmas que a prof fica falando só com essas bolotinhas aí. Dá uma tristeza. Oi, João! Seja bem-vindo! Deitadinho, né? Tá muito frio, né, João? Tá, aqui fora tá bem frio. Ai, Jesus! Mas eu estava contando pro pessoal, disse que sábado, agora, a partir de amanhã, vai mudar o tempo. E amanhã acho que chove. E aí diz que sábado e domingo vai fazer 28 graus. Imagina? Doutora, Oi, Arthur. minha avó me disse, eu não sei se é verdade, né? Que a gente tá morando junto, a minha casa é junto com a minha avó, né? A minha avó me disse que a gente não, né? Que a chuva vai cair hoje mesmo. Vai dar. Ah, pode ser, tá bem nubladão, né? É. Pode ser sim. Olha só, Bom dia! Oi, Ana! Bom Eu vi que a dia! previsão era chuva hoje mesmo. Oi, Amanda! Oi, Olá. Juju! Como vocês Ai, estão? querida. Estão bem? Eu tô respirando. Isso é muito Espero, bom. pelo menos. Isso, conversem um pouquinho, vocês têm que conversar. Meu tronco cerebral ele tá Professora. funcionando. Mas Meu a gente cérebro também. conversa, só que a Amanda, ela me irrita às vezes. Às vezes. Ô, Sora, criaram um grupo que nós só tá incomodando a Ana, o grupo inteiro, com as turmas da tarde. Ah, Meio sim, mundo eu já ia saiu. brincar do grupo agora. Ah, vocês Você já tem mais de 2.000 mensagens. Nossa, de tanto que conversam. Sora, vai ter festinha do É miojo. só bobagem, meu. Festa do miojo. Uau. Que bom que vocês estão Eu já conversando. Tem que bater silenciei um o papo. grupo por um ano. Sabe o que eu tenho medo? 1.300 mensagens. Eu tenho medo que quando a gente voltar, vocês vão querer falar tudo que vocês não falaram durante esse tempo aí. Isso vai ser verdade. Prof, Tem que deixar térmico. Um dia faz 10 graus, outro faz 30. Verdade, é para matar, né, Dudu? É para matar os alérgicos, os rinitentos. Eu tô embaixo da Prof, coberta. hoje tu tem um motivo pra Fica. xingar a Amanda. O quê? Quê? O que a Amanda fez, Ana? Incomodei ela. Fica em casa, Amanda. É que ela ainda tá de TPM, Sora. Ela ainda tá de TPM. Ela também foi lá na casa da Ana, se eu não me engano. Ai, tem que ficar em Eu tô casa, até, gente. poxa. Tem que se cuidar. Eu ia dizer que tem que xingar a Lívia também, mas tu não tem como xingar a Lívia. Então eu faço isso, não tem problema, de nada. Doidinhas. Ai, que saudade, queridas. Pessoal, bastante gente de câmera aberta hoje aí, coisa boa. Vou dar aula pra gente mesmo, né? Só para bolotinha aí, adoro. Amanda, a Amanda agora ganhou a Ana. Ah, isso não Falou é em gelatina, já era. Tudo bom, né? Queridos, vocês estão tão grandes, meu Deus, o que vocês estão comendo, hein? Vocês estão tudo com a cara assim de moço. Vocês estão comendo muito, eu acho. Ai, 4 meses sem se ver, acontece isso. Acontece, é verdade, Sofia. A prof não cresce, não muda nada, só fica mais gordinha, só isso. Ô, Sora, mas pensa assim, se tá ficando mais gordinha, tá crescendo. Amanda, não me dê dura. Crescendo, é verdade. Olha a Amanda ali. Gente, eu acredito que ela Só trabalho com verdades, Ana. Amanda, eu vou te cancelar. Saudade, Sora! Ai, eu também. Como é que tá aquela galera lá do Balacobaco? Ai, Como é que tá a galera do Balacobaco lá? Basta, tá assim, tão agitado. Normal, igual sempre. Manda um beijo para eles que eu mandei. Tá bom. Eu tenho muita saudade daqueles danados. Querido, coisa boa te ver. Cuida, viu, Gui? Ai, como vocês estão tudo por que crescendo tu aí. não parar de uma pera branca? Que bom. Que outra tá falando? Desculpa, isso aí parece muito. Ai, o Joãozinho tá coitadinho lá, querido. Tá muito frio hoje, né?
A prof Só ficou na uma cama até coisa. mais tempo hoje também. Trabalhei na cama. No celular aqui, respondendo mensagem, mas deitada embaixo da coberta. Não conseguia me levantar. Tava difícil. Vamos Professora, começar uma a coisa. nossa aula. Vamos. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a organização da semana, tá? Para vocês se darem conta, assim, do que a gente está fazendo, o que a gente fez. Então, essa semana, tenho minhas anotações aqui, ó, senão eu não me lembro de nada, é muita gente, muita coisa. Essa semana, agora na videoconferência, a gente vai corrigir as atividades lá do todos os textos. A prof vai finalizar o grau das palavras com vocês, com um PowerPoint, que eu vou postar depois para vocês terem aí com vocês. E aí, eu vou deixar uma tarefa hoje, tá? Hoje vai ter um tema depois da aula. Vamos ler um pouquinho, tá? Isso é para hoje. Vocês já fizeram as atividades da gramática, da página 147 até a 150, que é o fechamento dos substantivos, né? Então, essas atividades vocês fizeram quando foi? Foi ontem? Eu fiz ontem, professora. Isso, foi ontem. Isso, foi ontem, isso aí. Eu fiz hoje. Muito bem. Então, tem essa tarefa. E vão ter mais 2 tarefas. Espera aí. Cadê vocês? Amanhã. Ai. Eu botei 2 temas. Bom, vou ter que arrumar isso aqui. Amanhã vocês vão ter 2 tarefas, tá? Uma tarefa vai ser fazer o registro tirando fotos do caderno, que a prof vai explicar tudo que a prof quer que tenha nesse registro, e aí é só fotografar, tá? E fazer um esqueminha no seu caderno também sobre o relato pessoal. E aí a gente É da fecha onde a até semana. onde, professora? Que é para tirar foto. A prof vai passar direitinho para vocês, mas vai ser a partir do dia 1º de junho até... eu anotei aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Uma tarefa, peraí. Um pouquinho que eu vou te dizer. E a última tarefa que tem que ter é o esquema sobre a flexão de número, eu acho. Se não me engano. É a última coisa. Tá? A prof vai fazer uma listinha com as tarefas para vocês poderem conferir se está ali, se vocês têm, se tem que procurar. E aí, se tu não tiver alguma tarefa, vai lá no mural, procura a orientação e faz a tarefa. Tá? Vocês vão ter 1 semana para me mandar essa foto, não precisa ser amanhã. Tá? Vocês têm 1 semana para me mandar. Então, se não tem feito, faz. Fala, Professora, mas depois de ver, assim, pode te mandar no mesmo dia, para não ficar acumulando coisa? Claro, tu vai ter 1 semana. Isso é para quem tiver coisas atrasadas, entendeu, Arthur? Aí a pessoa tem 1 semana aí para colocar em dia, tá? Ô, prof, Pode falar, Sofia. tu vai botar essa atividade em forma de comunicado, porque sabe que eu sou muito esquecida. Eu vou colocar em forma de atividade, Tá bom. porque vai funcionar como atividade de verificação. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão da avaliação com vocês também. A gente vai trabalhar agora no 2º trimestre com 2 livros, né? Um a gente já está trabalhando, A Magia da Árvore Luminosa. A gente vai concluir as atividades desse livro na semana que vem. Logo no retorno das férias, a gente vai fazer a primeira atividade avaliativa sobre esse livro, tá? Depois, vai ficar o livro... Pode falar, Ju. Eu vou sair para entrar no computador, tá? Que é melhor de eu conseguir me orientar, tá? Tudo bem, Juju, tudo bem. Vai lá, eu te espero. Então, assim, ó, a gente vai trabalhar com 2 pontos de trabalho, né? 2 pontos de... um ponto de trabalho do livro, de um livro, o outro ponto do outro trabalho do outro livro, são 2 pontos, então. E os outros 2 pontos são essas atividades de verificação que vocês estão fazendo. Tá? Tudo isso vai computar 2 pontos. Então, tem que fazer essas tarefas que estão lá na partezinha de atividades. Eu vou mostrar para vocês depois ali, quando eu abrir a minha tela, eu vou mostrar para vocês onde é que vocês têm que encontrar isso, tá? Tudo que tiver ali vai estar valendo nota, certo? Eu vou passar isso por escrito para vocês lá no mural, para vocês se acharem, tá? E mais a P1 e a P2, e aí fecha. E a P1 e a P2 eu vou trabalhar com formulários. Bem gramatical, assim, bem sobre os estudos gramaticais. Certo? Certo. Então, vamos começar.
Eu vou abrir o meu plural aqui, para a gente começar a correção. Vai abrindo o teu livro aí na página 71 para a gente começar. Vou ligar. Eu vou apresentar aqui a tela. Vou mostrar para vocês aquilo que eu estava falando ali das atividades, ó. Vou mostrar aqui, ó. Estão vendo a minha tela? Sim. Ah, então, olhem aqui, ó. Cliquei em atividades. Estão vendo essa pastinha aqui, esse tópico, ó, atividades de verificação segundo trimestre? Sim. Tudo que tiver aqui vai computar 2 pontos de trabalho. É como se fossem os nossos temas, tá? Só que a prof aumentou um pouquinho o valor, porque vai ter bastante atividade. Tá? Então, vai ficar 2 pontos aqui. Quem entregar tudo, 2 pontos. Porque entrega, não é por estar certo ou errado. Entrega. A prof, claro, vai corrigir, vai dar o retorno, vai comentar ali em todas as tarefas, né? Mas eu não vou assim, descontar quem errou a tarefa. Então, 2 pontos é para a entrega dessas atividades, tá? 1 ponto vai ser sobre o trabalho da magia da árvore luminosa, o outro ponto que sobra vai ser sobre o trabalho do livro do O Jardim Secreto. Vocês já providenciaram o livro? Sim. Ô, prof, Sim. chegou para ti o que eu te enviei ali da realidade indígena, chegou para ti? Vamos olhar. Olha aqui. Ó, tem um monte de gente que tem que entregar ainda, hein? Galera. Sofia. Eu vou abrir, Sofia, para ver se eu consigo enxergar tudo direitinho, tá, amor? Tá. Não precisa ficar... Aqui, ó, bem certinho. Tá vendo? Recebidíssimo. Tá bom. A prof vai corrigir essas atividades, acho que agora nesse final de semana. Professora, uma dúvida do mesmo trabalho. Tu pode ver se as alterações que eu fiz que o Amandio fez comigo apareceram aí no trabalho? Posso? Tu quer que eu abra o arquivo para tu olhar? Pode ser. Tá no nome de quem? No meu. Uns que a própria já deu uma olhada, até já fiz uns comentários, né? Não são todos, mas alguns eu já olhei. Na hora mesmo que o aluno me enviou. Não tá certo? Deu certo. Ah? Tá certo. Ah, então tá. Os 3 primeiros slides foram dos Tá bem completo de vocês, a prof gostou muito, bem bonito, bem completo, formatadinho, bastante imagem, que é bem legal, assim, no PowerPoint a gente tem bastante imagem, né, quem usou o PowerPoint, vocês pediram, né, vocês gostam de usar a apresentação, que é igual ao PowerPoint, né, mas assim, tem que usar, quando a gente usa esse estilo de apresentação, a gente tem que valorizar muito mais as imagens do que o texto, né. Sim. Mas aqui ficou bem, bem bom, olha só, bem legal. Eles conseguiram representar aquilo que eles queriam dizer com imagens. Ficou bem legal, parabéns. Bem feitinho. Alguém mais tem dúvidas ali sobre aquela tarefa? Quer perguntar? Qual era a data de entrega dessa tarefa? Ou não tinha? Aí até amanhã. Ó, então se mexam, não vão deixar para a última hora. Certo, turminha? Eu mandei. Quem é que perguntou? A Ana? Eu, Amanda. Amanda. Peraí, Amandinha, eu vou olhar. Sim, tu mandou, Amanda, ó, bem lindo, cheio de imagens. Certíssimo. Prof, a Laila mandou no chat aqui coisa. O que ela quer saber? O que quer saber, Lailinha? Eu não entreguei essa atividade porque eu te perguntei uma coisa lá na atividade. Ela colocou. A prof ainda não te respondeu, amor?
Ai, deixa a prof olhar. Ai, Laila, às vezes acontece. Ah, tá aqui, ó. Vou explicar para vocês o que acontece. Deve, lá na tarefa, pode colocar assim. Ó, te respondi. Ô, Laila, prof, vai explicar uma coisa. Às vezes acontece de entrar um comentário e aí aparece assim, ó. Eduardo, não. Eduardo, mais 2 pessoas comentaram nessa tarefa. Ok, como é que eu vou saber quem é as mais 2 pessoas? Só se eu abrir uma por uma no celular, né? Estou dizendo no celular. Aqui no computador eu consigo, mas como eu passo com o celular o tempo todo respondendo comentário, é por ali que eu leio as mensagens, né? E é difícil, às vezes eu não consigo visualizar. Mas se acontecer isso, me dá uma chamada lá no e-mail. Sora, te mandei um aviso, daí eu consigo procurar. Ah, não fiquem com dúvidas, perguntem, tá bom? Não é porque a prof deixou assim, né? Que a prof não quis responder. É porque aparece desse jeito, daí eu tenho dificuldade de localizar, tá? Vamos começar, então, a correção? Professora, só uma dúvida. Pode falar. Tem algum problema fazer no documentos? Porque eu fiz no documentos e... Claro que não, a orientação era que fosse, mas como o pessoal me pediu muito, a prof liberou que fizessem também no apresentação. Mas Tá. o ideal de uma pesquisa é sempre fazer no documento, tá? A apresentação a gente usa para apresentar a pesquisa, né? Então, a pesquisa ela deve ser feita no arquivo Word, né, no documentos, e depois, quando eu quero apresentar essa pesquisa, daí sim eu preparo algo especial dentro da apresentação. Mas a prof liberou, vocês estão aprendendo aí, tranquilo, tá? Tá. Oi. O recesso começa quando? O recesso, última semana de julho, Juju. Que dia mais específico? Eu vou te dizer, peraí, estou abrindo meu calendário. Do dia 27 ao dia 31. Tá. Eu estou dizendo os dias úteis, né? O dia da semana, 27 é uma segunda e 31 é uma sexta. Então, é essa semaninha, última semana de julho. Aí a prof não vai deixar tarefa nenhuma. Ó, liberdade. Tá bom? Para vocês olharem os filmes de vocês, lerem o que quiserem, ficarem jogar um joguinho, né? Ficar tranquilão. Exercício. Dormir até meio-dia, acordar e pro computador só sair meia-noite. Isto, curtir bastante, o que dá para curtir, é isso aí. Oi, Dudu, seja bem-vindo. Agora a prof está te vendo. Já estava antes, na verdade. Agora eu abri a câmera. Eu sei, agora eu tô te enxergando, coisa boa. Então vamos começar? Na verdade, já aparece de qualquer jeito. No final da aula, né? Ia aparecer. Ah, tudo bem. A prof adora ver a animação de vocês. Ô, Sora, tu vai testar fazer compartilhando a tela? Eu tô compartilhando, vocês estão vendo? Sim, mas será que não trava muito? Eu vou tentar, se travar, eu paro. Não custa tentar, na verdade, né? Ontem deu bem certo, não sei se a internet estava melhor essa semana, ontem eu consegui fazer assim, ficou bem bom. Eu vou ler aqui com vocês a página 71, acompanha aí comigo. Além do relato pessoal e do diário, há outro gênero textual em que o autor trata de fatos do cotidiano ou faz o relato do seu dia a dia, o post ou a postagem de blog. Criado com a função de ser uma espécie de diário virtual, o blog hoje vem sendo utilizado de formas variadas, com diferentes objetivos e públicos de diversos tipos. Um blog pode ser público ou privado, isto é, aberto ao público da internet em geral, ou um grupo restrito de pessoas. Pode também ser individual ou comunitário, ou seja, de autoria de apenas uma pessoa ou de um conjunto de pessoas. Então, um blog pode ser produzido por várias pessoas ou por uma única, né? Nos blogs que funcionam como diários virtuais, o autor trata principalmente de fatos da sua vida. Em outros, o autor difunde pontos de vista sobre assuntos específicos, sobre variedades ou assuntos mais gerais. São comuns atualmente blogs ligados à profissão de quem os administra, blogs de médicos, jornalistas, professores, etc. Eles podem conter dicas, conselhos, histórias, ensinamentos, piadas, reflexões. A prof, por exemplo, usa muito o blog de professor para preparar atividades.
às vezes os professores compartilham nos seus blogs materiais, eles deixam lá para ser divididos mesmo, né? Não é copiar, não é uma fraude eu estar pegando desse lugar, entende? Porque o professor coloca ali mesmo para compartilhar. E aí eu copio, faço as minhas alterações. Eu uso muito o blog para preparar material para vocês, por exemplo, atividades, exercícios, às vezes até conteúdo, né? Uma forma diferente de falar sobre aquele assunto. Eu uso bastante os blogs. A professora de espanhol também faz muito disso. Eu acho que ela pega imagens de atividades do Google e coloca lá para a gente fazer as atividades. Exatamente isso. É uma possibilidade, né, gente? Existe esse material, ele é compartilhado na rede para ser dividido mesmo, né? Os professores fazem isso. Tem sites especializados, eu uso também sites especializados, mas eu sempre faço uma mudança aqui, uma mudança ali, né? Nunca copio totalmente, assim. Tem sites especializados que trabalham com É tarefas. o famoso copia e cola com mudança. Aí tu copia, cola, faz as tuas mudanças, faz o que tu achar melhor, né? Mas existe esse recurso, né, nas redes. Isso é legal, né, de compartilhar. O que não tá... Aí tu não precisa copiar tudo dos livros, né? Tu pode já usar um material já digitado, facilita o trabalho do professor. Sim. Além do blog, agora a gente tem os vlogs. Né? O nome vlog tem origem na junção dos termos vídeo e blog. E corresponde a um diário virtual, porém gravado, produzido por um vlogger ou vlogueiro. Professora, Oi. eu caí na aula. Hã? Professora, eu caí na aula. Caiu, minha internet caiu, mas já voltou. Caiu por Tá pouco bom, tempo, Dudu. então. Tudo bem, Dudu, tranquilo. O prof está na página 71 ainda, tá? O prof está lendo. Tá. Então, com a Beleza. popularização de plataformas de armazenamento, o YouTube, por exemplo, né? A publicação de vídeos online multiplicou-se e o número de pessoas que produzem conteúdos em vídeo, em formatos variados, também aumentou. Os blogs, especificamente, tendem a ter um formato mais livre, no qual o vlogger leva a câmera na mão, filmando a si mesmo, em meio às ações que realiza ao longo de um ou mais dias da sua rotina. Você já produziu algum vlog ou acompanha algum vlogueiro da internet? Então, produzir um vlog para o blog da classe. No próximo capítulo, você vai ler um tutorial sobre como produzir vlogs. A prof vai trabalhar com vocês isso mais adiante, talvez seja uma tarefa de verificação, né, a produção de um vlog. Que é bem legal, assim, né? Quem gosta de aparecer, quem não gosta não é muito legal. Bom, aqui tem alguns exemplos de blogs, mas a prof vai dar duas opções, tá? Opção de vídeo, uma outra opção para quem não gosta, né? E sempre quem não curte, né? Aqui tem alguns exemplos de blogs, né? Blogs tratando sobre um assunto que vai ser bem importante para vocês agora. Vocês estão entrando nesse mundo aqui da adolescência, né? Estão acontecendo mudanças aí em vocês, e isso vai trazer dúvidas. Às vezes, pesquisar um blog, ouvir gente, ou ler coisas sobre esse assunto ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo com a gente. Bom, aí nós temos dois textos, né? Reformando o meu quarto, que é uma fala bem descontraída sobre uma mudança de quarto. Então, acho que é uma menina, né? Ela é filha única, não sou filha única, tem 3 irmãos. Então, ela vai falar sobre essa mudança de quarto, né? Ela fez essa reforminha no quarto que era do tio e tal. O segundo texto, eu não me lembro, é o do táxi. Capenga. É o do táxi, né? Vai contar sobre um passageiro estranho que o taxista leva num lugar lá, que quer fazer um batuque, sei lá o que é, uma coisa para se curar de um machucado. E aí vem as atividades. Vou pular para cá direto, tá? O número 1, vocês vão perceber que as atividades agora, elas ficam, os exercícios aqui desse livro, eles ficam com um vocabulário assim mais complicadinho, tá, gente? Mas aos poucos vocês vão se acostumando. Quando chegar lá no 7º ano, vocês estão craque. É assim mesmo. Aqui é o formato da pergunta, ele é diferente. Então, me ajudem aí. Considerando a linguagem e o assunto dos 2 textos, deduza de qual blog entre os indicados a seguir cada um foi retirado.
Ô, prof, nesse caso, eu respondi as coisas no livro e na hora de mandar foto, tem que mandar foto no livro também ou só do caderno? Não, eu não pedi daí foto disso. O que a gente está corrigindo aqui, eu não pedi foto. Eu só Ô, pedi prof, a não ser das atividades da gramática que eu quero ver lá no caderno, né? Tá Só bom. tem que estar no caderno, do livro não, tá? ô, prof, Pode perguntar. a gente tem que fazer no caderno também todos os textos? Não, usa o teu livro. Esse livro ele tem espaço para isso. É um livro Então é especial. só para usar o gramática no caderno, né? A gramática sempre no caderno. Agora, o texto ele tem espaço, tem bastante linha, bastante espaço. O prof está orientando vocês lá no mural, né, sobre isso, né, de fazer as atividades da gramática sempre no caderno, identificando o número da página, bem bonitinho. Se a gente estivesse lá na aula, no início do ano, eu teria ensinado vocês isso, mas eu não era prof, né? Era a prof. Márcia, ela deve ter orientado vocês um pouco sobre isso. Mas a prof sempre ensinava os alunos a identificar, a gente usava cores. Como a gramática é amarela, a gente pintava com marca-texto no início, assim, para vocês irem se organizando. Ô, prof, outra coisa, o da gramática tem que mandar foto? Vai estar lá a orientação, sim, mas não é da gramática, tu vai me mandar só do teu caderno. Sim, aham. Só as respostas do teu caderno. O que vocês marcaram aqui? Quais alternativas vocês marcaram? Marquei a B e a C. Muito bem, B e C. Ô, Não, prof, eu marquei D e D. B e D. Isso, desculpa, prof, também se atrapalhou aqui. B e D. É que ali fala adolescentes, né? Tu achou que era já o texto. Mas é desejo adolescente o nome, tá? É letra B e letra D, tá? 2. É possível perceber que a linguagem dos textos dos blogs é diferente. O texto da menina e o texto do taxista, eles são bem diferentes quanto à linguagem. Letra A. Entre qual deles a linguagem é menos formal? Qual é mais informal? Reformando o meu quarto. Isso. E aí podia trazer um exemplo, né, com um trecho do texto. Pode Eu ser coloquei no haha. hahaha, isso, boa. Oi, gente. Aquele oi assim comprido, né? Bem característico da linguagem da internet, né? Muito bem. Na letra B, então, em qual deles a linguagem é mais formal? É a do taxista. Fica óbvio, né? E aí, que parte vocês colocaram? Eu coloquei enquanto a esperava. Tá bom? Isso, uso do pronome, muito bem. Também coloquei o mesmo cartão. Pode falar, Dudu. Também coloquei o mesmo do Arthur. Eu também coloquei o capengar. Isso, pode ser também. Tem uma parte que ela diz assim, ó. Ele diz, desculpa, é um homem, né? Minha catedrática passageira. Catedrática também é uma palavra bem culta, assim, né? Que a gente não usa muito. Bem Muito bonito. bonita. Quer dizer que ela era importante, tá? Letra C. Apesar da diferença apontada nos itens anteriores, os dois textos têm um tom descontraído. Uma afirmação. Justifique essa afirmação. O que vocês acham? O que vocês colocaram aí? Eu posso falar, Sora? Pode? Nenhum dos textos é escrito em linguagem formal. Os dois têm gírias de acordo com a idade das pessoas envolvidas. Isso deixa o texto mais compreendível e mais alegre. Muito bem, tá ótima a tua resposta. Pode colocar também que os dois textos, eles estão conversando assim direto com o leitor, né? Então ele procura trazer nem sempre uma linguagem, mas palavras que sejam, ou assim, um tom mais descontraído, né? Muito bem. Não esqueça que a prof depois posta o gabarito, se você não está conseguindo pegar tudo, tá? A prof depois posta o gabarito, aí tu pode conferir lá. Número 3. Sabemos que o texto 1 e 2, vocês perceberam que a prof está alterando aquela mesma postagem que eu faço com o link para gravar a videoconferência,
altero essa postagem e coloco ali dentro o gabarito, a gravação. Vocês perceberam isso? Estou usando o mesmo material. Tá? Falem comigo. Gente, Tá bom, Sora. estão ouvindo? Às vezes eu tenho medo que tenha caído e eu fico falando sozinha aqui. Aí no 3 eu tenho o textinho do taxigramas, aí tem uma imagem, né, da tela, para vocês verem como é que ele foi produzido. Viram que esse texto virou um livro depois, olha que legal. O cara foi escrevendo lá no blog, depois coletou todos esses textos e publicou. Sabendo que o texto 1 e 2 foram extraídos de blogs, e considerando o assunto e a linguagem de cada um, levante hipóteses, aqui são possibilidades. Com qual finalidade seu autor os escreveram? Com que Pra objetivo? contar algo que aconteceu com eles. Muito bem. Pra relatar o que acontece com eles, para contar o seu dia a dia, para contar aquelas histórias, né? No caso do táxi, as histórias mais assim diferentes, né? Interessantes. Isso aí, pra relatar o seu dia a dia. Muito bem. B. Qual é o público-alvo do texto 1? Adolescentes. Jovens adultos. Jovens. Isso. E o público do texto 2? Adultos Público e em idosos. geral. Eu Pode coloquei ser, um público mais velho, Sora. tudo bem. Pode ser adultos em geral, pode ser um público mais velho, pode ser um público leitor também bem abrangente, tá? Não é tão específico. Voltando ali na B, eu coloquei o público mais jovem, com dificuldade financeira. Ah, não precisa, não necessariamente. Pode colocar só o público. Não precisa de dificuldade financeira, porque quem não tem dificuldade, mas lê o texto, acha legal essa ideia, né, da reforma, aproveitando os espaços. Hoje em dia também a gente aproveita mais do que compra, né? Deveria, pelo menos, né, em função do meio ambiente. A gente deve sempre reaproveitar antes de sair consumindo, porque quanto mais a gente consome, mais lixo a gente produz. Tá. Letra B. A linguagem empregada nesses textos tem relação com o público-alvo e com a finalidade que seu autor tem em vista? Justifique a sua resposta com base nos dois textos em estudo. Aqui tu tinha que fazer uma comparação, essa questão era difícil. Então, eu vou ler de novo. A linguagem empregada nesses textos tem relação com o público-alvo e com o autor que tem em vista? O que vocês acham? Sim? Sim. 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 Sabe por quê? Quando a gente escreve um texto, a gente já falava disso lá no 5º ano, mas vou repetir, né? É importante. Quando a gente escreve um texto, a gente está preocupado que o outro entenda o que a gente escreveu. Por isso que a prova sempre diz para vocês, releiam o que vocês escrevem antes de entregar. Porque às vezes a gente está escrevendo muito rápido e a gente esquece de coisas. Então, quando a gente relê, a gente entrega algo mais com mais qualidade. Oi. E também, dependendo, se tu quer escrever para o presidente, tu diz de um jeito mais formal e de um amigo de um jeito mais descontraído. Isso, a prof ia dar esse exemplo agora, ó. Digamos que tá tudo normal, né? Não tem pandemia, eu vou cedo e o marido e as crianças estão dormindo ainda. Aí eu deixo um bilhete pra ele. Amor, não esquece. A gente falando com nossos pais na nossa imagem, falando com os amigos, a gente escreve até o português errado. Isso, é isso aí. Isso. A prof de português junto não pode. Então, se eu for deixar esse bilhetinho, eu vou dizer assim, amor, não esquece de passar no mercado, comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Um beijo, um bom dia, amo você. Tchau. Deixei ali o bilhetinho lá da geladeira. Agora eu chego lá na escola e a Sinara me pede para fazer um bilhete para os pais, avisando sobre uma saída pedagógica. Eu vou começar o texto amorzinhos? Claro que não, né? Eu vou ter que adequar a minha linguagem. Então, a nossa linguagem não vai dar ruim, né? A minha linguagem, ela tem que se adequar tanto na fala quanto no texto. Se o texto tem um público, ele
a minha linguagem ela tem que estar de acordo com esse público. Por exemplo, o Maurício de Souza, por que ele fez tanto sucesso entre as crianças? Ele usa uma linguagem que atende os anseios das crianças. As crianças entendem o que ele diz. Se ele escrevesse tudo complicado, talvez ele afugentasse, né? Botasse a correr a criançada. Ao público e inadequada à pessoa, né? Como é que eu vou inventar uma linguagem que eu não uso para escrever? Difícil. Então, por isso a gente tem que aprender a usar a norma culta. Tá? Agora, falar. No meu caso, eu tenho uma professora de português na minha casa, né? É meio difícil. Aí tu não pode estar falando bobagem. Hã? A avó tá te policiando. Eu e meu pai, a gente fica no pois Fala é, um português errado, pra minha mãe e pro meu irmão. E a minha mãe vive me corrigindo. Ô, Sora, mas mesmo que eu não falo muito assim. Eu não sei, eu não falo muito bem em português. Não falo muito bem. Mais ou menos, não sei como falar. Falar o português de Portugal. Fala super bem, tá ligado? Os negócios brasileiros. É o português de Portugal. Mas a avó te corrige. A 76 não era para fazer, era? A 76? Não era, gente? Era só 5. Eu acho que era só Era até 71 até 76. Até 76, eu acho também, Arthur. Será que tu esqueceu? Não tem problema, Arthur. Eu fiz a 76. Na verdade, realize as atividades da página 76. É, Sora, e até 76. Esqueci de problema. fazer. Não tem problema, acontece. Agora tu vai acompanhando aí com a gente. 4. A conclusão do estudo dos 2 textos lidos indique os itens que apresentam afirmações corretas a respeito do texto do blog. Vamos ver o que vocês marcaram aí como certa. Eu marquei a segunda, a terceira, a quarta e... Não, a segunda, a terceira, a quinta e a sexta. Ah, então vamos lá, tem coisa para a gente arrumar aí. A segunda tá certa, vai dizer, ó, sua linguagem pode variar entre menos ou mais formal, dependendo do público a que se destina e da relação que o autor deseja estabelecer com esse público. Perfeita. Então, de acordo com o que eu quero alcançar, eu vou usar uma linguagem adequada. Isso aí, perfeição. Qual a outra que tu marcou? É a 3, né? É. Não dá para marcar essa porque diz assim, ó, é produzido por adolescentes, mas o do Taxigramas não é por adolescente. Só o primeiro texto. Por isso não tá certa, tá? Não pode marcar essa. Eu não tinha visto que estava dizendo adolescentes ali. Plural. É, plural, né? Ali pegou, é o pega-ratão, conhecem? Aí, às vezes, a prof bota na prova pega-ratão, é isso aí. É para tu ficar atento, né? Tu tem que estar atento no texto. Isso aí. Não tem problema, amor. Agora a gente está aprendendo, é isso aí. A próxima, tá certo. É bastante flexível e pode ser produzido por pessoas de perfis muito diferentes, desde crianças ou adolescentes até profissionais de áreas bem específicas. Tem a ver com o que vocês leram. Vocês leram de um adolescente e de um profissional taxista, né? Bem específico. E a última, podem apresentar textos em formatos variados, desde relatos pessoais, crônicas, dicas, reflexões. Está lá na introdução que a prof leu. Então, as alternativas certas são... Eu descobri que eu posso riscar aqui, olha que legal. A 2. Ah, que show isso. A 5 e a... Opa, ficou grande demais. E a 6, tá? Ô, prof, a 4 não estaria correta também? Vamos ler a 4. Tem uma natureza essencialmente literária. Não tem essa natureza literária. Literatura quando é ficção, quando é criação. E lá no primeiro... no segundo, a gente não tem como saber, mas no primeiro a gente percebe bem que é real, né? Não tem nada de ficção. Não me liguei nesse literário aí. Toda vez que tem essa palavra, ó, literária, é porque tem ficção. A ficção tem invenção, tem imaginação, né? Não a realidade. É sempre uma palavrinha, né? Que vai dar vai dizer se está certo ou errado ali, vai ser a troca de uma palavra.
Com base no estudo, então, conclua. Letra A. Na relação entre autor e interlocutor, o que resulta do uso de linguagem menos ou mais formal? Intimidade. Isto! Quanto mais informal, mais próximo do público e mais íntimo. Perfeito, isso aí. Sora, eu Oi. boto Uma o zoeira, mas é público-alvo. verdade. Depende do público-alvo, né, ok? Depende pra quem que tá. Isso, e daí tu pode acrescentar. Quanto mais informal, mais próximo do leitor. Porque assim, ó, vamos pensar o seguinte, ó. Quando a gente fala de maneira informal, a gente alcança um público maior. E se eu uso muita formalidade, algumas pessoas não vão entender o que eu estou dizendo ou escrevendo. Isso, então, exclui um público, né? No momento em que eu falo de um jeito muito difícil, por exemplo, na aula, alguns vão me entender e outros não vão. Então, se eu falar de uma maneira mais simples, eu alcanço um público maior. É isso que ele está querendo esse aqui. No momento em que eu tenho uma linguagem mais informal, eu consigo trazer um número maior de pessoas para perto de mim, e as pessoas conseguem ler melhor esse texto. Não significa que a gente só vai ler textos de teor informal, de linguagem informal, né? Mas aos poucos a gente vai melhorando o nosso conhecimento e vai dando conta de entender mais as formalidades. Ô, Tá? prof, então fica uma resposta. Fica assim, ó, o emprego da linguagem informal aproxima mais o leitor. Ah, tá. Foi praticamente o que eu coloquei, não vamos colocar isso, não. Letra D. O fato de um texto ser publicado na internet cria a exigência de uma linguagem ser menos ou mais formal? Não. Não, a gente leu um exemplo, né? Um tinha a linguagem bem mais formal do que o outro. Isso aí, não. Tanto é que tem jornais Ia ser que para são publicados na internet. Então tem linguagem. Isso, muito bem, muito bem. Muito bem. Letra C. Quais elementos da situação de comunicação orientam a escolha da linguagem a ser empregada nesse tipo de texto? Vocês têm que saber que o que é elementos da situação de comunicação. Você sabia o que era isso? É como assim, é como se eu quisesse dizer assim, ó, que escolhas se fez da linguagem para ser empregada naquele tipo de texto. Por exemplo, assim, ó, vou dar uma explicação melhor. O autor, ele vai escolher aquela linguagem de acordo com o público que ele quer alcançar. Então, um elemento é o público-alvo. De acordo com o público-alvo, eu escolho a linguagem. Eu vou falar com adolescentes, eu vou usar gírias, por exemplo. Sora, Falar. também poderia ser o assunto? O assunto também. Muito bom, Amândio. Além do público-alvo, o assunto também. Se eu vou falar com adolescentes, eu não vou falar sobre, sei lá, estrutura, formação de palavras no romano. Não, né? Os adolescentes talvez não se interessem por isso. Então, o assunto é importante, o público-alvo é importante. O que mais? O objetivo que eu tenho com aquele texto. Eu quero só passar uma informação. Eu quero conscientizar as pessoas. Eu quero fazer a pessoa rir. Isso vai depender também, né? A linguagem, ela vai nos dar esses atributos, tá? Você pode colocar aí público-alvo, assunto, intenção. Bom, as coisas tá bom. Certo, galera? Certo. Terminei aqui. Agora. Acabou de acabar a aula. Não, eu preciso de mais um tempinho. Tá bom. Pode ser, gente? Sim, tu tem mais aula, não é? Agora tem mais aula? Tem 2 períodos. Preciso pelo menos... Tem 2 períodos agora. Oi, Carol! Isso, tu não vai ler um pouquinho do livro? Eu quero primeiro terminar o grau das palavras. Se não der tempo no livro, tudo bem, mas o grau das palavras eu tenho que terminar. Eu vou ficar mais um minutinho. Ótimo. Então, olha só, eu vou abrir agora um PowerPoint que eu fiz, depois eu vou dividir ele com vocês. Tá? A gente finalizar o assunto do grau das palavras. É o assunto que a gente vem falando aí ao longo das semanas, tá?
A gente falou, desde que a prof voltou, né, da licença, a gente falou sobre a classificação dos substantivos. Só vou pedir para vocês desligarem agora um pouquinho o microfone, porque eu tô com interferência, não estou conseguindo me ouvir. Melhorou já. Mas se quiser fazer perguntas, abre e me pergunta, tá? Porque a prof está falando, vai dando interferência, vai ficando esquisito. A gente conversou, então, sobre o conceito do substantivo, o que era um substantivo. A gente classificou esse substantivo, falou que ele pode ser simples, composto, abstrato, concreto. A gente deu todas as classificações lá, primitivo, derivado. Depois disso, a gente falou sobre as flexões. A gente começou falando da flexão de gênero, sobre o masculino e feminino. Depois a gente falou sobre a flexão de número, singular e plural. A gente está falando sobre essa mudança que o substantivo e o adjetivo podem sofrer. A prof colocou substantivos e adjetivos no mesmo pacote, porque eles sofrem parecido, né, as interferências dessas coisas. Então, a prof vai finalizar aqui o grau das palavras. Vocês já fizeram o exercício lá, já fizeram o resumo no caderno, mas a prof vai finalizar, para ficar bem entendido. Então, a gente vai falar de aumentativo, diminutivo, e a prof falou aqui outras coisinhas, porque o adjetivo tem classificações, assim, específicas, tá? Com relação ao grau, o que é o grau? Essa possibilidade que a palavra tem de exprimir tamanho, mas também sentimento, né? Quando eu uso palavras com carinho, geralmente eu uso o diminutivo, né? Meu queridinho, meu aluninho, meu amorzinho, meu bebezinho. A gente usa muito o diminutivo para também representar afeto, mas também pode ser a desprezo ou ironia. Aquele livrinho que ele me entregou, todo bagunçado. Quer dizer, tem uma ironia aí, né? Não é livrinho pequeno, né? Eu estou dando a essa palavra uma outra característica. Coloquei aqui um exemplo de imagens, só para vocês reconhecerem essa questão do tamanho, né? Que está relacionada aí ao grau. Tá? No aumentativo, a gente tem... Pode falar, quem quer perguntar aí, pode perguntar. Certo? No aumentativo, a gente tem duas possibilidades, tá? E lembrando que o grau aumentativo é aquele que vai aumentar, né? Ou o tamanho, ou vai dar uma ideia de afinidade, de carinho e tal, mas é essa ideia, assim, de maior, né? O sufixo mais usado aqui, o finalzinho da palavra mais usado é o ão, né? Para dar essa ideia de aumentativo. Mas eu posso fazer ele de duas formas, ó. Eu posso usar um adjetivo, então botar casa grande. Aqui eu tenho também uma forma de aumentativo, ou eu posso compor isso junto da palavra, junto de casa, mudo casa e aí transformo essa casa num casarão ou num casão, né? E eu tenho um aumentativo. No diminutivo, a mesma coisa. Casa pequena, então eu uso aqui um adjetivo, né, para dar essa ideia de pequenez, mas eu também posso usar o sufixo inha, casinha, então, né? Tenho sempre essas duas formas. Não existem só esses sufixos, né, inho, inha, para aumentativo e diminutivo. Existem outros, coloquei aqui alguns exemplos para vocês conhecerem, tá? Exercício lá na gramática, lembra, semana passada a gente corrigiu, usavam esses aumentativos e diminutivos. Já começou a chuva? Tá esquisito aqui o tempo. Então, aqui... eu acho que aqui vai... Eu tô ouvindo barulho aqui, começou. Então, eu tenho essas duas possibilidades, tá, gente? De fazer o aumentativo e o diminutivo. Ou usando um adjetivo junto, ou transformando a própria palavra, incluindo esse sufixo. Lembrando que sufixo... Começou? Aqui já tinha começado há um tempinho até. Ó, viu? Ah, que legal esse negócio da chuva na cidade, né? Aqui faz um tempão que tá. Desde quando a gente Olha aí, começou ó. a videoconferência que já Mas não sei se é muito tempo, porque tem pouca gotinha na janela. Então, olha só, esse sufixo, não esqueça o que é sufixo, essa terminação ali que eu incluí, o in, o ão, para dar essa ideia de aumentativo ou diminutivo, tá? Agora, lá no APS, do ano passado, a gente trabalhou com essa ideia de comparação, tá? Eu vou dar uns nomes difíceis, mas a prof não vai cobrar muito esses nomes difíceis, tá? Se eu for cobrar isso na questão, eu vou explicar.
Aí eu vou explicar para vocês na própria questão o que que é, pra vocês saberem, tá? Mas, assim, importante entender que esse grau de comparação, essa relação de comparação entre dois elementos, dois seres, ela vai estar relacionada aos adjetivos, principalmente, tá? Eu quero caracterizar. Olha só o exemplo. Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. Essa palavra tão, quanto, elas foram usadas, essas duas palavras, para trazer essa comparação. Tão extrovertido quanto seu irmão. Eu estou comparando o Lucas ao seu irmão. Eu precisei usar essas duas palavras. E aí, aqui eu vou ter uma ideia de igualdade. Eles são muito parecidos, os irmãos, tá? Quando eu quero usar uma comparação por inferioridade, eu vou dizer que o Lucas é menos extrovertido do que o seu irmão. Eu vou usar um menos, a palavra menos, porque eu quero comparar por inferioridade, né? E vou usar o do que, porque eu estou comparando com o irmão. Quando eu quiser fazer isso com a ideia de superioridade, vou usar o mais, ó. O Lucas é mais extrovertido, então aqui eu estou aumentando essa ideia de extrovertido, que aqui é um aditivo, né? Eu estou dando um ápice para ele, né? Eu estou aumentando a ideia dele. Então, ele é mais extrovertido do que o irmão. Isso se chama comparativo ou de igualdade, quando eu estabeleço uma relação de igual, de inferioridade, quando um é maior que o outro, mas aí eu vou elencar primeiro o inferior, né? Então, primeiro menos, ó, e ao contrário, eu vou focar primeiro no mais. Aí é superioridade, tá? Para vocês conhecerem essas palavras, tá? Não é uma cobrança lá nos exercícios, porque não vai cobrar isso assim, tá? Eu pedi para tu transformar, eu vou te explicar o que eu quero. O superlativo é uma outra forma de comparação, mas aqui ele vai elevar as características do substantivo ainda mais, ó. Superlativo relativo de superioridade. O mais responsável dos filhos. Lucas é o mais responsável dos filhos. Eu coloco ele num grau bem superior, ó, uso mais. Agora, quando eu quero colocar o grau inferior, eu vou dizer, Lucas é o menos responsável dos filhos. Aí eu coloco num grau de inferioridade. Ainda existe o absoluto, o superlativo absoluto, que ele é muito responsável, e aquele que é bem bonitão de se falar, ó, se a gente quiser parecer muito inteligente, a gente pode usar, ele é responsabilíssimo. Sempre com esse acento, ó, paroxítona, tá? Então, tem todas essas formas aqui de usar o grau das palavras. Percebeu que não foi uma coisa só, né? Eu mostrei várias opções ali. Depois eu vou passar para vocês esse slide, tá? Eu vou para a apresentação. Vocês têm alguma pergunta sobre a apresentação? Querem fazer alguma pergunta? Não. Não? Deu para entender as ideias? O que a prof quer que vocês entendam a ideia, não decorem os nomes, tá? Entendam as ideias. Quando eu coloco o menos inferioridade, né? Diminui. Quando eu coloco o mais superioridade, quando eu quero transformar toda a palavra, eu vou usar o íssimo, aí eu vou usar um sufixo, tá? Para que vocês entendam as ideias. O grau das palavras, o que vocês não podem esquecer? O grau das palavras, ele vai indicar o tamanho, mas também o sentimento por trás daquilo que eu quero dizer. Se eu quero falar de uma forma carinhosa, vou usar um diminutivo, né? Entender que a linguagem ela tem essas possibilidades, certo? Tudo certo aqui? Sim. Vou deixar uma tarefa hoje dos substantivos, né? Eu vou querer que vocês façam, depois eu vou colocar lá no mural, mas é para hoje ainda, que é a tarefa de realizar as páginas da gramática da 176 até a 179. Vou botar aqui no chat para vocês, ó. Opa. Gramática 176 até 179. Não é muita coisa, tá? Pouquinha coisa, só para finalizar aí o estudo dos substantivos. Tá, galera? Além disso, vamos ler um pedacinho do livro? Usar assim mais uns minutinhos? Bora ler, então, né? Bora ler. Adoro. Professora! Uhul!
A gente vai ler e a prof vai dar para vocês depois a finalização do livro. Aí é por conta de vocês aí a finalização. A próxima aula, quando a gente falar sobre o livro, a gente vai falar dele concluído, tá? Vai faltar Localiza aí comigo a página 120 do livro A Magia da Árvore Luminosa. Beleza. Na 120. Qual página? 120. 20? 120. Tá. Tudo bem, Miguelzinho? Vendo que tá aí de volta. Tudo tranquilo. Antes de fazer a leitura, eu vou fazer a chamada. Aí depois a gente termina e já pode se despedir. Espera aí que eu vou abrir. Quer ajuda? Eu digo todo mundo. Tá? Com certeza, eu adoro. Vocês me ajudem aí, porque eu não consigo olhar e escrever ao mesmo tempo. É que eu vou abrir. Tá. Posso começar? Só um pouquinho, estou abrindo o arquivo. Tá bom. Só localiza a página do livro lá. Está lendo no virtual, vai se achando. O capítulo é Acidentes Acontecem, ora. Ai, hoje está querendo dar uma arrancada. Legal. 61. O livro digital é a página 209. Muito bem, aí sempre tem alguém para me ajudar. Muito bom. Aí quem é a mãe? Tá ligado? Armando. Alice. Amanda. Eu. Amanda. Ana. Analinha. 2 Anas. A Carol. Me chamaram? A Dora. Bora. O Mantova. Mantovani. O Luiz. Sofia. As 2 Sofias estão aí, né? Deixa eu ver, não sei. Bastos e Franzen, sim. Ótimo. Quem mais? O João, a Helena. João, a Helena, Laila. O Fernando. Eu já falei a Érica, né, que tá aqui na minha tela também. Fernando, Érica. A Juliana. Juca. O Firmino. Luiz, o Miguel. A Malu. A Maria Luísa, a Malu. A Malu. Matheus Gomes, Matheus Presente. Matheus Gomes tá aí, Matheus, que legal! Sim, Sora, eu tinha falado um monte de vezes. Ai, a prof não reconheceu a tua voz, tu tá bem, meu amor? Tô bem. Ai, que bom. Fica aí com a gente, não sei. Tá. Adoro. Nicole. A Nicole. Essa turma hoje tá assim, ó, maravilhosa, um monte de gente. O Túlio. Túlio. A Dastes, a Franzen, as da Sofia, né? E aí, o Miguel também, Sora. Eu botei o Miguel. Qual foi o outro que tu falou antes do Miguel? Antes do Miguel, a Yasmin. Yasmin, não botei Yasmin. Ô, Sora, pularam meu nome? Ah, o Francisco também, o Chico. Frederico. Opa. É do meu irmão que se chama Francisco. Daí é parecido com Francisco e Frederico. Ó, eu vou falar os nomes, se alguém estiver faltando aí, avisa, ó. Arthur, Amândio, Alice, Amanda, Ana, Carol, Dora, Montovani, Nunes, Sofia, João, Helena, Laila, Fernando, Érica, Juliana, Luiz, Miguel, Matheus Gomes, Nicole, Túlio, Yasmin e o Fred. Isso aí, faltou alguém? Isso aí. Ótimo. Olha, hoje nós estamos bombando, 26, olha aí, ó. O que é, né? Oferecer um pontinho extra. O que acontece? Chove gente na videoconferência. Vamos começar a leitura? Quem é que vai me ajudar?
Eu posso ler, senhora. Sabe que eu tô... Arthur, quem mais? A Luísa, eu tô te vendo. Quem mais gostaria de ler? Quem? Então, vamos lá, então, Arthur, eu e tu. Eu vou começar e o Arthur vai me acompanhando ali. Acidentes acontecem, ora. Na viagem de volta à Praia das Ostras, Rubão não disse uma palavra. Ficou quietão no seu canto, maluco. Ao entrarem, todos na casa de Carlos, o arqueólogo já estava com um plano na cabeça. Avisou aos garotos que contaria tudo a Dinorá e Roberto. A turma reclamou, mas no fim decidiu que tinha que confiar em Rubão. Então ele explicou tintim por tintim. Este hotel não pode ser construído de jeito nenhum, concluiu ele. A Luna tem de ser tombada imediatamente. Tombada, assustou-se Paulo. Não vou deixar tombar coisa nenhuma. Não é nada disso, Paulo. Tombar é conservar, seu bobo, disse o Carlos rindo. Sei muito bem o que é tombar, viu? Reagiu o caçula. Tombou, caiu, pimba, queimou ele, fazendo gesto de algo sendo derrubado no chão. Nada disso. Ei, vocês dois, vamos parar, vamos deixar o Rubão falar, pediu o Roberto. Olha, acho que a gente tem que conversar com várias pessoas, sugeriu o arqueólogo. Vamos criar um movimento para defender a Luna, propôs o Carlos animado. Eles que façam o tal do hotel em outro lugar, disse Dinorá. Roberto, Dinorá e a Bernança ficaram encarregados de conversar com os moradores e a Associação da Praia das Ostras. Rubão assumiu a responsabilidade de falar com a imprensa e com os grupos ecológicos. Apesar de estarmos em férias, vou telefonar também para meus colegas da universidade, informou ele. Ai, gente, eu não consigo ler se vocês estão escrevendo aí no chat, eu não consigo acompanhar. Todos foram tão eficientes e em 24 horas a coisa estourou. Não se falava de outro assunto na cidade, na imprensa. O governo jogava batata quente para cima da imprensa, jogava para cima dos deputados, estes para cima dos vereadores e assim por diante. Foi então que os diretores da Viva Mar e da Ricaça deram uma entrevista à televisão. Afirmaram que pessoas contrárias ao progresso estavam fazendo tempestade em copo d'água e asseguraram que o hotel não causaria danos à ilha da Luna. Nosso projeto é altamente ecológico, tudo será preservado, afirmou o chefão da Viva Mar. Não explicou como a preservação seria feita, mas garantiu que o hotel não traria vantagens. Vai lá, Arthur! Ô, senhora, teve uma mudança aqui, eu não estou sabendo onde é que vocês estão. 122. Ali, Hã? Página 122. 122. Eu vou ler mais essa e tu acompanha, depois tu segue a outra página. Tá. Além de tudo, ainda vamos impulsionar o desenvolvimento econômico da Praia das Ostras. O local ganhará um trapiche para embarque e desembarque dos hóspedes, o comércio da região será beneficiado com maior movimento de turistas. Abriremos empregos para os habitantes locais que trabalharão tanto na construção quanto no próprio funcionamento do hotel, propagandeou. Aquela entrevista teve o efeito de um balde de água fria. A imprensa acreditou que tudo estava certo e nos dias seguintes parou de falar no assunto. A comunidade da Praia das Ostras, que antes precisava estar unida em defesa da Luna, acabou dividindo-se. Muitos queriam receber os benefícios prometidos pela Viva Mar. Foi aí que começaram a acontecer coisas estranhas, muito estranhas mesmo. O barco da empreiteira, que ia transportando a primeira remessa de material para a Luna, afundou. Os 2 tripulantes foram salvos por uma escuna de turistas, mas toda a carga submergiu. Afundou mesmo? Perguntou Paulo a seu Macaio, que tinha visto o acidente de longe. Foi, meu filho, respondeu o velho. Até agora não entendi como aconteceu, não tinha nem vento. Geraldino, ao escutar aquilo, cutucou Carlos e disse baixinho, piscando o olho. Parece que tem alguém que já está usando sua ajuda. Já está dando sua ajuda. Ao mesmo tempo que resgatava a embarcação afundada, a Ricaça contratou outro barco, mas esse também não teve sorte. O motor pifou. Os operários contratados entre a população da Praia das Ostras, por sua vez, sofreram uma crise brava de disenteria,
e derrubou todos eles na cama por vários dias. Achou, Arthurzinho? Deve ser aquela comida de marmita que a empresa está dando, opinou Dinorá. Mas a turma da Bermunça estava convencida de que o problema não fora causado pela comida. Era ele, o seu amigo da Luna, que estava agindo. Enquanto tudo isso acontecia, Rubão, a turma e seus parentes continuavam lutando pela preservação da ilha. Chegará o mês de fevereiro e Rubão continuava consultando advogados e fazendo um projeto de tombamento com o pessoal da universidade. Carlos e seus companheiros avistavam outras crianças pedindo apoio. Um dia, porém, chegou a notícia que eles mais temiam. A carga já está sendo desembarcada na Luna. Informou seu Macário que subirá até a colina para contar a novidade. Eu estava agorinha lá na venda do Zilmo e chegou um rapaz contando. Falou que vão desmatar primeiro onde tem uma clareira. Clareira? Assustou-se Carlos. É onde tem um pé de garapuvu bem alto? Parece que é, concordou o velho. Mandaram abrir um quadrado bem grande naquele pedaço para começar a construir o hotel. De jeito nenhum, explodiu Paulo. Vamos para lá agora, Carlos. Continua, Sônia? Arthur? Lê? Eu vou um pouquinho para tu descansar, Arthur. Depois tu me rende. Tá. Calma, filho. 124. Calma, filho. Vamos pensar numa solução, disse Roberto. Vocês não podem mais entrar na ilha. Botaram seguranças armados, avisou seu Macário. Vamos falar já com o Rubão, resolveu Carlos, tirando o telefone do gancho. Rubão era um craque na hora de criar uma agitação. Vou avisar a imprensa e amanhã vamos fazer um ato de protesto na Luna. Na manhã seguinte, a Praia das Ostras virou um pandemônio. Apareceu um monte de canoas e até gente de outras praias. A imprensa também estava lá. Havia emissora de televisão, rádio e jornal. Quando Carlos e seus companheiros aportaram na ilha, a bordo do primeiro barco, cruzaram com vários trabalhadores que vinham caminhando em sentido contrário, faziam suas mochilas e sacolas. Aqui não fico mais, cruz credo, diziam um dos trabalhadores. Essa ilha tem parte com o demo, afirmava outro. Carlos perguntou o que estava acontecendo. Olha, filho, você precisa ver o que aconteceu de ontem para hoje, contou um dos operários. Só deu desgraça. Sumiu um monte de material e esses animais aí da segurança ficam dizendo que foi a gente que roubou. Depois, quando começamos a fazer esse galpão dos peões, nem lhe conto. Um macetou o dedo, outro torceu o pé, outro despencou, quase arrombou a cabeça. Eu é que não fico mais aqui, não, senhor, afirmou o pobre homem fazendo o sinal da cruz. Sim, a turma de Carlos teve que se segurar para não rir. Em poucos minutos, a Luna estava cheia de gente. Os seguranças tentaram impedir a entrada dos manifestantes, mas foram contidos pelo diretor da Viva Mar, que também chegava naquele instante. Deixem que passem, meus filhos, não temos nada para esconder, afirmou, tentando parecer simpático e dando um sorriso para uma câmera de televisão. Enquanto os manifestantes abraçavam simbolicamente a clareira e o
pé de Garapuvu, dando-se as mãos, o diretor dava nova entrevista. Voltou a dizer que estão fazendo tempestade em copo da água. Senhores, acreditem, tudo isso é um exagero. Vamos cortar uma das poucas árvores e só. E essa vegetação será recolocada mais tarde. Ninguém precisa se preocupar. Um repórter lembrou ao diretor que aquele ato não se referia apenas ao desmatamento, mas também ao corte de uma determinada árvore. Deixa para mim, Arthur, deixa para mim. Descansa um pouco e depois tu vai de novo. Assim, você está falando daquele pé de Garapuvu. Olha, nossa empresa respeita muito as crenças populares. Não, para provar isso, vou dar uma ótima notícia a todos. A Vivamar decidiu mudar a planta do prédio. O Garapuvu não será mais derrubado. O diretor silenciou para medir o impacto de suas palavras. Muito bem, gritou um segurança, tentando puxar aplauso. Já ganhou, gritou o outro. Cala a boca, panaca, isso aqui não é eleição, disse outro segurança, deixando o interior com cara de tacho. A imprensa, depois daquela promessa bombástica, achou que não tinha mais nada a fazer ali. Após mais algumas tomadas para a TV e algumas fotos, os jornalistas foram embora. O protesto durou 1 hora, mais ou menos. A seguir, o pessoal começou a debandar. Carlos e Geraldino procuravam Paulo, que havia sumido, quando ouviram algo que os deixou gelados. Ao lado do galpão de madeira recém-construído, o diretor da Vivamar falava baixinho com o mestre de obras. Na hora em que esses verdolengos forem embora, dá um jeito no pé de Garapuvu, ordenou. Mas, doutor, o senhor disse que não ia derrubar. Tem que ser besta, homem. Acho que eu vou mudar o projeto só por causa de uma bobagem dessas. Mas se a gente derrubar, eles vão acabar descobrindo. Você não vai cortar. A árvore vai sofrer um acidente. Entendeu? Acidente. É surdo, homem. Acidente, sim. Em obra sempre tem acidente. Fogo, por exemplo. Os 2 garotos não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ouvir. Geraldino raciocinou rápido. Vamos avisar o Rubão. Temos que segurar o pessoal aqui. O pior é que, enquanto eles escutavam a conversa do diretor, todos os manifestantes já tinham partido. Sobraram só Roberto, Norá, o irmão de Geraldino, Rubão e os 5 da turma. O arqueólogo ficou revoltado quando soube da história do acidente. Esse cara é um monstro. E agora, Rubão? Perguntou Carlos nervoso. O Gorducho Ruivo pensou um pouco. Roberto, você pode ficar aqui comigo e a turma? Vamos passar a noite em vigília para defender a árvore. Roberto concordou, mas Dinorá ficou preocupada. Esses caras podem fazer alguma coisa contra vocês. Acho que não vão tentar nada. Mesmo assim, Dinorá, telefone e avise meu advogado. Ele sabe o que fazer, orientou Rubão. Tudo bem, falarei com o advogado. Avisarei as mães de Sandra e de Janete e mais tarde pedirei para o Célio fazer comida e água para vocês. Bom, termina o capítulo. Agora a tarefa de vocês é concluir a leitura para a nossa videoconferência da semana que vem. Certo, gente? O que será que vai acontecer? Será que eles vão conseguir salvar a árvore? Será que os interesses econômicos aí vão ser mais fortes do que a preservação da natureza? Bom, a gente vai ter que ler até o fim aí para descobrir. Mas o fim é legal, vocês vão gostar. Tá bom. Fala, Fred. Eu só falei suspense. É, tem que deixar assim para dar vontade de ler o resto. Isso aí, um suspensezinho. Adorei a nossa aula, viu? Adorei a participação, ver vocês, ouvi-los, fiquei muito feliz. Muito obrigada. Tem um resto de semana bem legal aí. Vamos se esforçar mais um pouquinho, que logo a gente vai ter uma semaninha aí para descansar. Tá, galera? Beijo grande, se cuidem. Não, primeiro. Tchau. Tchau, Sora.